Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Metanoia. O tema de hoje é Mente em Transição. Bora pro vídeo? Mas antes disso, vamos saltar para a nossa vinheta aí. Bora! O evangelho que escreveu Mateus capítulo de número 9, Jesus ele chega diante de Levi e faz um convite para ele, ou faz um pedido: Levi, segue-me. A Bíblia vai dizer então que Levi abandonou tudo, deixando tudo, a sua coletoria, seu emprego, ganhava muito bem, para viver coisas que Levi ainda não tinha vivido ainda. Levi ele tinha um modo de pensar, ele tinha os seus pensamentos. Depois, quando Jesus chega ali, começou então uma transição de pensamento na vida dele. Certamente que, para que os pensamentos de Levi pudessem viver essa transição, ele teria que ouvir coisas diferentes e tinha também que ver o que ele ainda não tinha contemplado ainda. Então, por ele abandonar tudo aquilo que ele estava fazendo, e ele começou então a seguir a Jesus, o que os olhos dele nunca tinha contemplado, ele começou a ver, o que o coração dele nunca tinha sentido, ele começou então a sentir, por causa de estar com Jesus, e ainda mais, o que os seus ouvidos nunca tinham ouvido, ele começou a ouvir pelo aquilo que Jesus estava ensinando. Então Levi ele teve um período de transição na vida dele. Ou Levi ele começou a ter uma mudança em seus pensamentos pelo fato dele aproveitar a oportunidade que Jesus estava dando a ele, deixando tudo para viver algo novo que estava vindo de Cristo Jesus. Às vezes nós temos esse receio e medo de transição, de mudança, pelo fato de, às vezes, ter uma vida com Jesus. Pensamos que nós não iremos viver, pensamos que nós iremos não termos mais vida, pensamos que às vezes só iremos ter uma vida de casa para a igreja. Pelo contrário, a partir do momento que nós aceitamos essa transição que vem da parte de Cristo Jesus, então nós iremos viver uma vida em abundância como prometido. O evangelho que escreveu João no capítulo de número 10, verso de número 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Então nós temos uma nova vida que está em Cristo Jesus, em abundante. Pedro, quando ele estava andando com Jesus, no Evangelho de Marcos, deixa eu pegar aqui para a gente acompanhar na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 28, que diz assim: Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos, ou em outras traduções, eis que tudo nós abandonamos para te seguir. Verso de número 29. Olha só o que Jesus responde para ele: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado tudo, casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não recebeste 100 vezes tanto, já neste tempo. Olha só aqui que a palavra está dizendo no verso de número 30. Que há de receber 100 vezes já neste tempo, casa, irmãos, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no futuro século, a vida eterna. Verso de número 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, ao contrário de que às vezes você pensa que ter uma vida
com Jesus, em viver em Jesus, você acha que é ter uma vida parada, uma vida que você vai ter para trás? Pelo contrário, viver em Cristo Jesus é uma vida de avanço, de progresso, é uma vida de prosperidade. Então, Pedro, ele teve a resposta naquilo que ele perguntou para Jesus. Senhor, por causa do teu nome, por causa de você, nós abandonamos tudo, temos deixado tudo. A Jesus está dizendo o seguinte: vocês que deixaram tudo por causa do meu nome, vocês terão 100 vezes mais. Então, ter uma vida de transição com Cristo não é uma vida de perca. Não será em vão. Amém? Será um avanço, será progresso. Então, nós passamos por uma transição em Cristo Jesus, certamente que não será em vão. Pelo contrário, às vezes você deseja de todas as formas, entra ano, sai ano, imagina isso, sonha com isso, planeja isso e não sai do papel. Ou às vezes você até inicia, mas depois passa um tempo, você para de novo e volta de novo aos velhos caminhos. Jesus, ele fala o seguinte, no evangelho que escreveu João, no capítulo de número 15, verso de número 5, ele declara o seguinte: sem mim nada vocês poderão fazer. Prestemos atenção. Jesus, ele venceu. Jesus é vencedor. Jesus, ele venceu o pecado. Jesus, ele venceu a morte. Jesus venceu Satanás. Então, as coisas que nos tenta paralisar de todas as formas, que é o maligno, Jesus, ele venceu na cruz. Então, a partir do momento quando que nós passamos por essa transição em Cristo Jesus, por essa mudança, nós iremos também vencer. Por quê? Porque ele venceu. Jesus, ele venceu. Então, se Jesus venceu, nós também, em Cristo Jesus, venceremos. Só que nós temos que aceitar essa transição que vem da parte de Jesus. Abandona o velho, abandona as coisas passadas, para que nós possamos segurar o novo que vem de Jesus Cristo. Pedro, ele teve a sua pergunta respondida: Senhor, abandonamos tudo. Então, como já fora dito, Jesus disse que nada seria em vão, que eles iriam receber no presente, 100 vezes mais daquilo que eles tinham deixado para trás. Olha só o que Filipenses, no capítulo de número 3, eu vou ler aqui para vocês, Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 13. Olha só o que a palavra fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançam para aquelas que estão adiante de mim. Sem Jesus, nós não iremos conseguir ter uma transição para as coisas que nós temos que alcançar, que está em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: estou fazendo um esforço violento, esquecendo-me. Então, nós temos que fazer esse esforço, é se esforçar com a nossa mente, de uma forma violenta, para que nós possamos avançar para as coisas a qual já está, a Bíblia fala, que já está diante de mim. Às vezes nós não estamos enxergando o que Deus tem preparado para nós, pelo fato do quê? As coisas passadas, os pensamentos passados, as coisas antigas, faz com que nós não conseguimos enxergar o novo tempo que Deus tem preparado para nós. Então, nós não podemos ter uma transição, uma modificação de vida terrena se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se nós não passarmos por uma transição, por uma mente melhor. Cristo dá o privilégio para cada um de nós
termos a nossa mente melhorada. O apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto que nós temos a mente de Cristo. É uma mente que venceu, é uma mente que foi para frente, é uma mente que se sujeitou à transição para que pudesse alcançar o que o Pai tinha então reservado para ele. Cristo, ele venceu porque ele se submeteu ao que o Pai estava revelando e pedindo para que ele... Cristo venceu o que ele venceu na terra, porque ele se sujeitou a essa transição a qual o Pai estava revelando para ele. Então, não deixe com que os anos continuem passando e você não tenha uma modificação na sua vida, talvez para com você mesmo, ou dentro da sua casa, ou no emprego, no estudo. Primeiro, temos que mudar a nossa forma de pensar. Cristo fará com que a nossa mente esteja vivendo uma realidade original a qual está revelada no Pai. O Pai dará a nós essa mente original, que é uma mente vencedora, que é uma mente capaz, que é uma mente que consegue, que é uma mente que dá andamento em tudo aquilo que se está sonhando em Cristo Jesus. Deus chama a Josué, Deus alinha o modo de pensar de Josué. De que forma? Pedindo o seguinte para ele: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Quando Deus está pedindo para Josué meditar, Deus está pedindo o seguinte: Josué, esforça-te, Josué, esforça-te em compreender o que você está lendo. Então Deus pediu para que Josué, para que os seus pensamentos pudessem estar alinhados de uma forma correta, para que ele pudesse vencer, ele teria que estar entendendo o que Deus estava transmitindo para ele através da sua palavra. Então Josué teria que ter entendimento de todas as instruções que Deus estava pedindo para ele fazer. E bem, nós sabemos, se você ler Josué até o final da história, a gente vai ver que a liderança de Josué foi uma liderança poderosa. Ele conseguiu iniciar, chegou no meio e foi até o fim de uma forma exemplar. Então, meditar é a gente fazer com que a nossa mente tenha uma compreensão do que nós estamos entendendo. Para que nós possamos compreender a Cristo Jesus, é só nós partirmos para meditar nos Evangelhos, porque os Evangelhos revela a pessoa de Cristo e nós iremos então conhecer a Jesus. Conhecendo a Jesus, nós temos então uma transição, uma modificação de mente. Nós precisamos de uma medida de graça de Deus para que nós possamos ter êxito nos nossos feitos. Olha só o que Jeremias, eu vou ler aqui, Jeremias 29, a partir do verso de número 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha o verso de número 12. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Verso de número 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Olha só, gente, por que às vezes nós não damos a liberdade dessa transição em Cristo Jesus? Porque nós não sabemos os pensamentos de Deus para com a gente. Nós não sabemos, pois a partir do momento quando que nós obtemos o conhecimento, quais as intenções de Deus para com a gente,
Então a gente começa a ver o que Jeremias escreveu acerca das intenções ou dos pensamentos de Deus para com a gente. São pensamentos de paz. Mas esses pensamentos de paz não está inibindo as guerras, as adversidades, as lutas. Pelo contrário, os pensamentos que Jeremias está dizendo que Deus tem para nós são pensamentos que Ele nos dará uma segurança, Ele nos dará tranquilidade, Ele nos dará fé para que nós possamos prosseguir, ir adiante, para que nós possamos avançar. Então, a partir do momento quando sofremos por uma transição em Cristo Jesus, todos os nossos medos e temores vão sendo aniquilados e Deus vai nos dando a segurança que precisamos para o progresso, para avançarmos, para vivermos o novo. Colossenses, capítulo de número 3, olha só que interessante esse verso aqui, ele fala aqui, Colossenses, capítulo de número 3, a partir do verso de número 2 até o 5, fala o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, para que já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Gente, a nossa mente, ela não será limpa da poluição das coisas deste mundo se nós não abandonar as coisas que nós fazemos com que a nossa própria mente ela fica poluída. Então nós temos que passar por uma transição em Cristo Jesus, temos que experimentar esse posicionamento de olhar para o alto, porque uma mente metanoia tem prazer de olhar para o alto. Uma mente metanoia, ele anseia e deseja as coisas do alto. Então nós temos que praticar o que está escrito. E o que Colossenses, no capítulo de número 3, no verso de número 2, está pedindo para nós: pensai nas coisas do alto. De que forma? Eu tenho que olhar e meditar para aquilo que está escrito. O apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus é como água, ela vai limpando. Então, quando Deus pediu para Josué, medita de dia e de noite, para que a mente dele passasse por esse processo de limpeza, limpando das coisas passadas, das coisas que atrapalhava para a transição, para viver o novo. Então, a palavra de Deus tem esse poder de limpeza. Quando que nós, então, sofremos essa transição, nós começamos, então, a olhar mais para o alto, que é a palavra de Deus. Passamos, abandonamos o velho para alcançar as coisas novas. Amém? Não temas em passar por essa transição, não tenha medo, viva o novo de Deus na sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, amém? Deixa seu like, comenta aí embaixo aí, ative o sininho para os próximos vídeos, amém? Compartilha, nos ajude aí no nosso canal Metanoia. Até mais!